A origem da palavra linchamento é atribuída ao sobrenome de dois norte-americanos, o coronel Charles Lynch, que promovia essa prática durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e ao capitão William Lynch, que se utilizava da Lei de Lynch, ou linchamentos, nos seus comitês de vigilância para a manutenção da ordem civil, ambos por volta do século XVIII. Desde então, muitas pessoas foram linchadas em terras americanas e, infelizmente, a maior parte desses homicídios foi causada por ódio racial contra índios, judeus, imigrantes asiáticos e negros, persistindo especialmente no sul dos Estados Unidos até a reforma dos direitos civis na década de 1960. Para se ter uma ideia de como essas mortes eram normalizadas, é possível encontrar anúncios nos jornais de 1920 convocando a população para assistir e participar dos enforcamentos públicos, onde as mortes eram precedidas de torturas como a amputação dos dedos e orelhas dos supostos criminosos. Essas partes eram então entregues à multidão como souvenir. Pois é, abduzidos. Mas chega de história da terra do tio Sam, porque o nosso relato de hoje é recente e é daqui do Brasil. E a vítima? Bem, a nossa vítima não era lá um inocente. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguir com o episódio de hoje, eu peço gentilmente que você deixe um like nesse vídeo, deixe um comentário também que é super importante. E também considere entrar para o nosso clube de membros, está sempre saindo vídeo com antecedência para os membros e também tem conteúdo inédito, fechado? Se puder também me marque lá no @oinsólito no Instagram. É isso, recados dados, vamos aos fatos. Tudo teve início em 16 de janeiro de 2020, uma quinta-feira, no município de Fonte Boa, que tem menos de 20 mil habitantes e se localiza no interior do Amazonas, a uma distância de 677 quilômetros da capital, Manaus. Eram 14 horas quando Eucliciane Nascimento Duarte, uma garotinha de 10 anos, carinhosamente chamada de Nega, estava na residência de Ronald Gomes Borges, um cara com 28 anos. A casa dele se situava na Rua 8, no bairro Belarmino Lins. A intenção da Eucliciane era auxiliar a esposa de Ronald na fabricação de bolos e biscoitos, que mais tarde seriam vendidos na cidade. Na verdade, essa atividade era rotineira na vida da pequena. Mas, naquela tarde, a dona da casa estava ausente. Assim, Nega ficou sozinha com Ronald. Os dados biográficos do vendedor ambulante Ronald Gomes Borges são poucos. Nada sobre sua infância ou família. Porém, quando lançamos o nome dele em pesquisas na web, encontramos reportagens sobre ele nas páginas policiais de vários jornais. A notícia que primeiro nos chamou a atenção tem data de 2 de junho de 2017, no portal Diário do Amazonas, com a seguinte manchete: Trio é preso por roubo e estupro de adolescente de 15 anos na zona norte de Manaus. Um deles, Ronald Gomes Borges, 26 anos à época, ainda é suspeito de estuprar outras duas adolescentes em abril de 2015. Os detalhes desse crime de 2017, ou seja, ocorrido 3 anos antes da história que estamos relatando, envolvem um estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos realizado por 3 marginais: Douglas Carvalho Oliveira, de 22 anos, Paulo Henrique Tomás, de 20, e Ronald Gomes Borges, de 26 anos. A prisão deles aconteceu quando justamente Ronald foi identificado em um vídeo, quando ele se afastava do terreno onde o estupro foi cometido, no Parque Estadual Sumaúma. Na época, o delegado Jeff McDonald informou que, após a denúncia, os estupradores se tornaram alvo das buscas da polícia e que um homem assistiu ao vídeo sobre o crime que circulava nas mídias sociais e o identificou. Então, quando ele foi preso, acabou delatando os comparsas, Douglas e Paulo. Os 3 foram indiciados e encaminhados ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Eles responderiam por estupro de vulnerável, estupro qualificado, roubo e associação criminosa. Na sequência,
A doutora Ana Cristina Braga, chefe da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, comunicou à imprensa que Ronald era suspeito de outros 4 estupros. O modus operandi dele era abordar as vítimas com uma faca de cabo branco, quando então ele roubava dinheiro, celulares e levava as mulheres para terrenos vazios e ali abusava delas. Os crimes eram cometidos por volta do meio-dia, horário de saída das escolas. Em 2017, quando dessa prisão, 3 vítimas o reconheceram, dentre elas uma menina de 12 anos de idade. Pois é, abduzidos, o nosso protagonista de hoje não era um bom rapaz, como deu para perceber, não é? Assim, algumas dúvidas ficam suspensas no ar sem respostas. As principais delas são: com esse histórico criminal, por que ele estava em liberdade em 2020? E será que a esposa de Ronald sabia do histórico criminoso dele? Bom, retornando então à narrativa dos acontecimentos de 2020, quando Eucliciane, uma criança de apenas 10 anos de idade, ficou na companhia deste experiente predador sexual. Pelo depoimento de Ronald, sabe-se que ele levou a menina para um quarto da casa e ofereceu a ela R$ 40 para que eles tivessem relações sexuais. Eucliciane, inesperadamente tratada como uma prostituta, se recusou, lutou e tentou fugir daquela situação. Foi quando Ronald, usando de força bruta, segurou a menina e a violou sexualmente. Depois, certamente por temer as consequências de suas ações covardes, ele aplicou nela um golpe conhecido como mata-leão, que a fez desmaiar. Porém, como a intenção desse estuprador em série era matá-la, ele voltou a asfixiá-la com uma corda, até Eucliciane perder a vida. Vale saber também que os pais da menina moravam muito perto de Ronald, mas como a família é grande, ninguém se preocupou com a demora da criança em retornar para casa. Eles acharam que ela deveria estar na residência de um dos parentes. Mas no fim da tarde de quinta-feira, os familiares se inquietaram e começaram a procurar pela menina. Existem 2 versões diferentes para a continuidade desse relato. A primeira diz que às 19 horas, ao chegar em casa, a esposa do assassino encontrou o corpo da criança, a sua ajudante, escondido embaixo da cama. A outra versão é que Ronald, após matar Eucliciane, teve um dia normal, se encontrou com sua esposa em um barzinho para lancharem juntos e lá ele contou o que havia feito. O que há de certo nos acontecimentos foi que a mulher, ao se certificar dos fatos, imediatamente telefonou para os pais da menina e foram eles que acionaram a polícia civil, que imediatamente atendeu a ocorrência. A mulher foi ameaçada por Ronald por não querer participar do crime de ocultação do cadáver, coisa que o marido lhe propôs ou exigiu. Ao saber que a polícia logo chegaria em sua casa, Ronald rapidamente fugiu e se escondeu na mata, onde permaneceu até às 21 horas, quando foi localizado e detido pelas autoridades policiais, ficando preso na delegacia da cidade. O corpo da pequena criança foi levado ao IML e passou por necropsia, cujo laudo mais tarde atestou o que o acusado havia admitido ao ser preso: abuso sexual e morte por asfixia. As notícias correram rapidamente pela cidade e provocaram revolta e indignação pela brutalidade do crime. Nos parece que circulou até pela internet a proposta de linchar o cidadão responsável pelo homicídio. Assim, a polícia foi informada que Ronald em breve seria transferido para a capital, Manaus, para a proteção dele, até responder na justiça pelas suas ações. Para impedir o prometido linchamento, foram deslocados policiais militares de Tefé, um município turístico próximo, com população 3 vezes maior que Fonte Boa. Mas eles não conseguiram chegar a tempo de evitar a invasão da delegacia. Os policiais locais se confrontaram com uma multidão furiosa, armada de paus e pedras, que primeiro ficou em volta da delegacia, aterrorizando os que ali estavam, e depois entrou com tudo no prédio, destruindo paredes e pondo as mãos em Ronald. No episódio, 2 viaturas foram incendiadas e outro veículo, e 2 motos foram incendiadas. E nesse tumulto,
2 pessoas foram acidentalmente baleadas pelos policiais. Ambas foram levadas para o hospital em Manaus, uma delas em estado grave. Porém, conforme depoimento posterior do delegado, se a polícia fosse reagir além do que reagiu para impedir o resgate desse preso, o prejuízo teria sido até maior para a população. Foi assim que em 17 de janeiro de 2020, Ronald Gomes Borges, estuprador e assassino confesso, aos 28 anos de idade, encontrou a sua própria morte. Retirado à força da delegacia, diante da impotência dos policiais, ele foi deixado nu, torturado, espancado, seus ossos foram quebrados, sua cabeça decepada, seu corpo desmembrado. Moradores contaram que a cabeça dele foi fincada em um pedaço de madeira e mostrada como troféu. Finalmente, os pedaços do seu corpo foram incendiados no meio da rua da pequena Fonte Boa. Uma situação que jamais será esquecida. Além daqueles que participaram das agressões e morte, incluindo adolescentes, inúmeros moradores acompanharam de perto o linchamento, registrando tudo em fotos e vídeos que foram postados em tempo real em diversas redes sociais. Muitos gritavam frases como "é assim que faz com Jack". Nesse caso, Jack é gíria para estuprador, usada por detentos dentro de presídios. Pois é, abduzidos, um triste episódio da justiça medieval que certamente ganhou apoiadores com base nos nossos sentimentos de frustração diante da conhecida lentidão da justiça brasileira, das penas leves que são aplicadas mesmo em casos de estupro de vulnerável e da brutalidade do crime que Ronald cometeu. Dias depois das manchetes anunciarem que 4 pessoas envolvidas no linchamento tinham sido reconhecidas, mas as suas identidades não foram reveladas. O delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior, informou que elas responderiam por 6 crimes: homicídio, vilipêndio de cadáver, tentativa de homicídio, incitação ao crime, apologia ao crime e dano qualificado. As informações pertinentes ao caso desaparecem por aqui. Desejamos apenas que Eucliciane, a pequena menina de 10 anos de idade, descanse em paz, apesar de tanta violência relacionada à sua morte. Também que as demais vítimas dos perversos instintos sexuais de Ronald sintam-se mais seguras, superem seus traumas e sejam finalmente felizes. Assim, esperamos que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Deixe um comentário, verifique sua inscrição no canal para não perder nenhuma novidade do insólito. E marque lá no Instagram, não esquece, hein? É isso. Obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.